Olá pessoal, vamos dar início à nossa conversa sobre estatística genômica. Esse assunto é tratado em uma disciplina geralmente oferecida dentro do programa de pós-graduação em genética e melhoramento. Certamente é um assunto importante que trata vários aspectos da genética, incluindo marcador molecular, característica quantitativa, segregações e tudo mais, e vai despertar interesse de vários outros pesquisadores que atuam principalmente em áreas relacionadas à genética. Nessa nossa conversa inicial, a gente reserva um espaço para dar um panorama geral do que será dito dentro dessa nossa conversa e alguma motivação para que o indivíduo, já no nosso primeiro bate-papo, tenha uma ideia de onde desejamos chegar por meio das conversas que teremos nos vários capítulos. Nós pretendemos estudar a estatística genômica, e o nome já é bastante interessante porque envolve uma parte de estatística e, consequentemente, nós vamos estar trabalhando com as distribuições, com funções de probabilidade, com assuntos bem próximos, bem próprios da área de estatística. Mas nós vamos trabalhar também com a parte da genética, nesse caso da parte da genômica. Então nós pretendemos mesclar nessa nossa conversa temas relativos à estatística e temas relativos à genômica, de forma que o nosso ouvinte ele vai adquirindo gradativamente os conhecimentos que serão necessários, sem demandar que ele procure outros cursos. Então, o nosso primeiro capítulo, que será na próxima conversa, vai tratar de uma introdução à estatística genômica, onde nós vamos comentar sobre a necessidade de se ter uma série de conhecimentos, seja ele de populações, genética molecular, quantitativa, genética mendeliana, é uma introdução aos conceitos básicos da genética, e posteriormente, logo no capítulo seguinte, a gente já vai trocar de assunto, a gente vai para um assunto de estatística, fazendo uma introdução aí à estatística matemática, realçando algumas distribuições importantes, como distribuição binomial, multinomial, Poisson, quadrado e assim por diante. Posteriormente, nós vamos começar a fazer análise genômica, e essa análise genômica ela tem algumas etapas. Se você tiver vários marcadores, a primeira etapa é analisar cada um desses marcadores, analisar um por um. Então, análise de locos individuais, marcadores individuais. Posteriormente, nós temos o capítulo 4, onde nós vamos analisar par a par. Então, análise de pares de locos. Nesse capítulo 4 vai ser uma visão de estatística, apresentar aí o método da máxima verossimilhança. Mas no capítulo 5, que nós vamos continuar tratando de análise de pares de locos, nós vamos trazer aqui alguns conceitos importantes de porcentagem de recombinação, de LOD em várias populações de mapeamento e o estabelecimento final dos grupos de ligação que nos interessa, onde eu tenho um produto final que é o mapa genético. De posse desse mapa genético, nós vamos então trazer um conhecimento a mais. Ou seja, nós que até então vínhamos trabalhando com marcador molecular, nós agora vamos acrescentar a característica quantitativa, aquela que a gente tem o objetivo de melhorar, de manipular no melhoramento genético. Então nós vamos agora agregar as informações moleculares com as informações fenotípicas. Existem aqui 3 capítulos básicos, capítulo 7, mapeamento de QTL, apresentar aí as considerações sobre o caráter quantitativo. Nós temos aqui o capítulo 8, né? E aqui sim os 3 capítulos de mapeamento, pelo método marca simples, método intervalo simples e método intervalo composto. Isso aqui então me permite ter uma visão geral de associação entre característica fenotípica e marcador molecular. Existem outros assuntos relevantes que, além dessas populações básicas de mapeamento envolvendo populações endogâmicas, né, como por exemplo
reto cruzamento, vindo de pai 1, pai 2, homozigoto contrastante, F2, F3, FN, populações de dupla haploide, populações de rios, nós vamos também considerar nesse curso, nessa nossa conversa, populações exogâmicas, como é o caso de família de meio-irmãos e família de irmão completo. Teremos aqui alguns capítulos adicionais, tratando de segregação, mapeamento e detecção de QTL. Para fazer uma contextualização, nós vamos dar alguma visão geral, algumas considerações finais sobre a seleção genômica ampla, fazendo então um confronto do que é a genômica que nós vamos aprender, que a gente vai passar a denominá-la de genômica clássica, para a seleção genômica ampla, né? A nossa genômica, vocês vão ver que vão ter um conteúdo muito forte da parte de genética. E a seleção genômica ampla, um aprofundamento nas técnicas estatísticas que vão auxiliar no processo de predição. Então essa aqui é a nossa ideia de desenvolver essa conversa com os nossos ouvintes. Eu vou seguir aqui duas literaturas básicas, né? Um livro Estatística Genômica, que foi escrito pelo Dr. Ivan Schuster e por mim, Cosmo Damião, e nós temos aqui todos aqueles capítulos de populações endogâmicas vão ser tratados um por um aqui. Então, o leitor poderá ter como literatura auxiliar esse livro de Estatística Genômica. Também pretendemos tratar de alguma coisa relacionada a populações exogâmicas e, nesse caso, nós vamos recorrer a esse outro livro de genômica aplicada, cujos autores sou eu, o professor Cosme, o Dr. Caio Césio Salgado e o professor Leonardo Lopes Beric. Então nós temos aqui duas literaturas básicas que vão fundamentar as nossas conversas que teremos aqui. Nós pretendemos apresentar alguns exemplos, né? Fazer algum processamento de dados, interpretação de resultados, é esse o objetivo da nossa conversa, e para essas análises nós vamos estar utilizando o programa GENES. O programa GENES atualmente ele acomoda um programa que eu também tinha desenvolvido, que é o programa GQMOL. Então hoje o programa GENES, que nós já chamamos de Portal GENES, ele abriga uma série de procedimentos de estatística experimental, de biometria, de análise multivariada, de diversidade genética, simulações, matrizes, inteligência computacional, alguma pequena parte fenômica, meta-análise, GBOL, genética básica online, e agora a parte da genômica, né? A gente gostaria que vocês participassem, dando sugestão, utilizando esse aplicativo, e ele já está disponível para download. É um aplicativo gratuito, amplamente utilizado, e nós temos aí uma série de suporte. Esse é o aplicativo GENES com os seus vários módulos, e nós, nessa nossa conversa, nós sempre estaremos atentos à questão do módulo relativo à genômica. Aquela primeira parte de populações controladas, de segregação, de mapa, de detecção de QTL, vai estar aqui nessa primeira etapa aqui na nossa barra de ferramenta. E posteriormente as populações exogâmicas, onde nós vamos tratar de segregação, IBD, mapas e detecção de QTL. E por fim nós poderemos até complementar uma visão geral sobre seleção genômica ampla, onde nós vamos encontrar dentro do próprio GENES, né, procedimentos de análise fundamentado aqui em RGLOP, GGLOP, inteligência computacional, aprendizado de máquina e tudo mais. Então, nós temos aqui um aplicativo que vai dar suporte às nossas análises. Isso nada impede que vocês possam usar qualquer outro aplicativo que esteja disponível ao seu alcance. Nós, como se trata de uma conversa vinculada a uma disciplina de um programa de pós-graduação, nós recomendamos
e que se faça algumas atividades, né? Então, aqueles indivíduos que gostariam de praticar o seu conhecimento respondendo algumas questões bastante simples, seria interessante, e nós então depositamos nesse diretório, nesse link aqui apontado para o FTP, o FVBR/DBG, que era o departamento que eu estava vinculado, Departamento de Biologia Geral, e essa disciplina tem a denominação na Universidade Federal de Viçosa de Bio 642. Então nós temos aqui um conjunto de lista de exercícios, a lista 1, referente ao capítulo 1 até o capítulo 10 das populações endogâmicas, e aqui alguns arquivos, exemplos, que vocês poderão utilizar para repetir as análises se desejar, né? Então esteja à vontade, é uma complementação, fazer atividades sempre acaba solidificando conhecimento, às vezes realçando certas dúvidas, e nós poderemos então estar debatendo algumas das questões que poderão surgir quando você estiver resolvendo essas listas. Pois bem, nós oferecemos um suporte, que significa uma extensão dessa nossa conversa. Ela poderá ser prolongada ou ser acionada a qualquer momento, usando as facilidades atuais das redes sociais e dos canais que você deposita os seus vídeos. Então nós temos aqui no Facebook a comunidade do Genes News, com mais de 4.000 seguidores, e lá nós damos apoio aos aplicativos do programa Genes, que inclui aqui a parte da genômica. Então esteja à vontade de participar, de curtir, de emitir a sua opinião. Nós temos dentro do Facebook uma comunidade específica de estatística genômica, né? Então é um grupo mais restrito, apenas atualmente quase 100 membros, onde a gente pode trocar ideia referente especificamente à estatística genômica. Lá, ao Genes News, de maneira geral, pode se tratar de assuntos diversos, de análise multivariada, inteligência computacional, genômica, genética básica, meta-análise, e aqui especificamente nós vamos tratar de estatística genômica. Sejam todos bem-vindos, e as nossas conversas, os nossos vídeos estarão sempre disponibilizados no canal do YouTube, onde a gente convida vocês para nos visitar, né, se inscrever no canal, mandar opinião, divulgar, porque é uma informação importante, relevante, que vai beneficiar bastante o trabalho de pesquisa de um profissional que atua na área de genética e melhoramento. E desde já eu agradeço a participação de todos, e sejam todos bem-vindos em qualquer uma dessas plataformas, dessas comunidades, para que nós possamos ter interações e integrações. A gente agradece muito a todos. Pois bem, então nós vamos dizer para vocês o que nós pretendemos discutir, apresentar, e qual é o produto final que a gente imagina que aqueles indivíduos que começam o nosso curso, eles estão à procura de certo conhecimento, e ao terminar, né, as nossas conversas, daqui a ocorrência aí de 10 a 15 capítulos, conversas, vídeos, aulas, a gente vai ter então a formação geral. Então nós vamos dar aqui um exemplo bastante simples de aplicação, e depois, passo a passo, conversa a conversa, nós vamos estar detalhando os conhecimentos, as particularidades, as bases teóricas que estariam envolvidas em cada assunto, seja ela estatística, seja ela genômica. Então a genômica, a gente vai começar aqui dando uma ideia, é a denominação dada à ciência que estuda o genoma de forma completa, pela integração de várias áreas tradicionais da genética, tais como a mendeliana, a citogenética, a molecular, a genética de populações, a quantitativa, e também inclui a ciência de computação e os sistemas automatizados. Então é bastante ampla, ela permeia várias outras áreas,
é necessário, então, ter um conhecimento de vários tópicos para, então, formar uma opinião crítica sobre o assunto que vai ser analisado. Então, são necessários alguns conhecimentos de genética, da parte, né, de biometria principalmente, alguns conhecimentos de estatística e de funções de probabilidade. Nós vamos trabalhar aqui com eventos tais como a permuta, né, e que são eventos mais raros, que possa ser estudado à luz da distribuição de Poisson, a ocorrência de padrões de banda 9331 ou 1 para 1 para 1 para 1, que pode ser estudado sobre a distribuição multinomial. Então nós temos aí, de fato, um componente estatístico muito grande que a gente vai rever aqui. E certamente nós precisamos de um instrumento computacional, porque nós vamos trabalhar não com um ou dois marcadores, vamos trabalhar com centenas, milhares de marcadores moleculares, vários indivíduos, e isso requer um processamento rápido, eficiente. Nós não pretendemos fazer um mapa, uma detecção de QTL, usando aqui uma calculadora, um instrumento de cálculo manual. Nós vamos processar nossos dados e o conhecimento de aplicativos computacionais que melhor faça isso torna-se, então, indispensável. Pois bem, então, nós vamos começar aqui falando sobre o que é a genômica. A genômica é bastante interessante porque ela envolve uma série de outros conhecimentos, né? Então, nós vamos pensar no marcador molecular, e pensando no marcador molecular, eu tenho que entender um pouco de genética molecular. Nós precisamos entender o que é marca, o que é o gene, né? O que é grupo de ligação. Então, nós temos que ter um conhecimento da genética molecular, porque o marcador vai ser a base que a gente vai processar aqui de informações. Tá certo? Mas esses marcadores moleculares, eles terão que, individualmente ou em conjunto, estar sob as leis da genética. Um marcador molecular, numa população F2, eu tenho que saber que ele segrega 3 para 1 ou 1 para 2 para 1. Como é que eu descubro isso? A genética mendeliana foi o Mendel que nos fez entender sobre a segregação. Como é que segrega no F3, no reto cruzamento? Então, as leis da segregação, as relações entre alelos, a formação de gametas, isso vem da genética mendeliana, é inerente à genética mendeliana. Não é um assunto da estatística. Então, se eu entregar lá o conjunto de dados, o estatístico não precisa perceber que é uma F2, então se você me informar que é F2, remete ao conhecimento de genética, não de estatística. Ele não vai checar. Por que ele checaria que segregação é 3 para 1, 1 para 2 para 1, 2 para 1 se tiver letalidade, né? E se for uma população de rios, uma população de dupla ploide, o que acontece? Então isso deve estar sob a observância dos princípios mendelianos. Pois bem, nós vamos trabalhar com um ou vários marcadores. Esses marcadores vão estar constituindo grupo de ligação. O grupo de ligação é a representação do próprio cromossomo. A gente espera que, se a gente quisesse fazer um mapa, se fosse trabalhar na espécie humana, que nós temos 2n igual a 2x igual a 46, deveria ter 23 grupos de ligação. Pode ser que eu tenha mais, pode ser que eu tenha menos no processamento, tendo em vista o grau de informação. Se eu tiver todos os marcadores, eu vou identificar todos os 23. Se eu tiver poucos, eu não consigo identificar. Se eu não tiver saturado, às vezes eu tenho um grupo de ligação, um cromossomo, mas eu tenho a informação de um setor, de outro setor, de outro setor, acaba aquele grupo, aquele cromossomo sendo identificado por 2, 3, 4 grupos de ligação. Então, mas é importante entender sobre cromossomos, sobre permuta, sobre a ligação gênica, sobre recombinação, sobre mutação, e isso é conhecimento de uma área específica da genética, que é a citogenética. Bom, nós vamos tratar a genômica, não é de qualquer população, né? Ao contrário da seleção genômica ampla, que se fundamenta apenas em desequilíbrio de ligação, a nossa genômica aqui, ela é específica para certas populações. Populações derivadas de cruzamento controlado ou populações exogâmicas.
Então eu preciso saber o que acontece com a população. O que é a população F2? O que é a população F3? O que é o retrocruzamento? O que é rios? Qual a diferença entre rios e retrocruzamento? Qual a diferença entre rios e duplo haploide? Por que eu tenho que pensar sobre segregações de uma maneira mais detalhada quando eu penso em família de meio-irmãos, família de irmãos completos? Então veja que eu preciso de considerar as particularidades do indivíduo e das populações. Consequentemente, informações sobre genética de populações passa a ser um assunto extremamente interessante. Bom, e no finalmente, quando eu tiver a minha informação de mapa, eu vou agregar a informação quantitativa, do caráter quantitativo. Bom, a arquitetura, a complexidade desse caráter quantitativo, ela tem que ser entendida. Como é que a gente explica a média, como é que a gente explica a variação genética. A variação genética ela é atribuída a componente aditivo, componente devido à dominância, componente epistático. Todos esses componentes são estudados dentro da genética quantitativa. Então veja que nós vamos transitar em várias áreas das genéticas e trazer para o processamento de dados. Por isso que não é complicado, mas é um assunto extremamente importante, que ele requer do pesquisador uma visão mais global do fenômeno que ele está estudando. É estatística, mas é genética, portanto é estatística genômica. E isso tudo então faz a genômica. E nós pretendemos nessa conversa introduzir todos os assuntos que a gente julga ser pertinente para formar um bom profissional que atua em genômica. Mas, além disso, certamente que nós vamos precisar aqui de estatística. Por que nós vamos precisar de estatística? Nós vamos precisar do conhecimento das distribuições. Nós vamos fazer testes, e testes múltiplos. Preciso saber se o marcador 1 segrega 3 para 1. Preciso saber se o marcador 2 segrega 3 para 1. O 3, o 4, assim. Então nós temos um teste múltiplo. Como é que fica o nível de significância? Que teste que eu devo fazer? Eu preciso calcular a distância entre dois genes, a porcentagem de recombinação entre dois genes. Bom, como é que eu calculo essa distância? Será que existe um método interessante? Né? A gente vai apresentar aqui o método máximo de verossimilhança, nas suas diferentes formas de apresentar a solução, seja ela gráfica, analítica, né? Utilizando algoritmos interativos, como é o EM, de esperança e maximização, as funções, as aproximações de Newton-Raphson, são tudo conhecimento de estatística que vai ser colocado a serviço da solução de problemas de genômica. E certamente que nós vamos ter como nosso aliado a computação, né? E aí nós já recomendamos que vocês tenham conhecimento do aplicativo Genes, do módulo de genômica. Isso vai facilitar a sua vida. Existem outros aplicativos? Sim, existe. Existem aplicativos tais como Jump, como PTL Cartógrafo, como MapMaker, né? Você vai encontrar uma literatura bastante ampla tratando de software para análise de dados genômicos. Qualquer um que você desejar utilizar será muito bem-vindo. Bom, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos fazer análise de dados. Então nós vamos receber, por exemplo, uma planilha de dados. E dentro do aplicativo Genes, por exemplo, e é uma maneira de analisar, como são muitos marcadores, a gente vai dispor esses marcadores conveniente. Pode ser diferente, mas estou tratando o programa Genes nas linhas. Então tem o marcador 1, marcador 2, até o marcador M, né? Se você tiver 1000 marcadores, você tem 1000 linhas. Normalmente você tem mais marcadores do que indivíduos. E os indivíduos vão representar as nossas colunas. Então nós temos aqui a informação, né, desse indivíduo 1, aqui o indivíduo 1, e ele tem informação de 8 marcadores e linhas adicionais
com informação de uma característica quantitativa. Pode ser, por exemplo, uma resistência à doença. Esse indivíduo 1, ele é susceptível, o 2 susceptível, 3 susceptível, 4 susceptível, o 5 é resistente. Ou poderia ter uma característica 2, ele aqui de altura, esse indivíduo 1, 1,70 m, 1,80 m, 2,20 m. Característica 3, produção, isso aqui produz 4 kg, isso aqui 5,5, 8. Então, as características também complementam as linhas. Veja que nós temos então uma parte referente a marcas moleculares, que vai ser objeto do nosso curso, da nossa conversa, durante vários capítulos, e posteriormente nós vamos saber que existe no finalzinho informações adicionais de característica, que aí eu, num determinado momento, eu vou agregar a informação fenotípica com a informação molecular. Mas eu tenho muito que fazer numa primeira etapa com essa informação molecular e muito que fazer com essa informação fenotípica. Mas esse é o nosso arquivo. Ele tem, então, o número de linhas é o número M de marcadores, mais o número V de linhas correspondente ao número de variáveis que eu pretendo analisar. Pode ser uma, pode ser várias. E o número de colunas? O número de colunas refere-se ao número de indivíduos. Então, se eu tenho 1000 indivíduos, eu vou ter 1000 colunas. E esses indivíduos aqui, nós vamos estar preocupados, né? Então, não é um problema da estatística. Estatística só enfrentaria esse conjunto de dados. Nós vamos estar preocupados em saber que tipo de indivíduo é esse. Esse indivíduo é um indivíduo de uma população F2, por isso que nós precisamos ter conhecimento de populações. Ou é um reto cruzamento, ou é um duplo haploide, né? Ou é indivíduos representativos de populações, de rios. Então veja, ou é família, são irmãos completos, são meios irmãos. Então nós precisamos ter informações sobre os indivíduos. Os marcadores. Então nós temos M marcadores. Pode ser marcador dominante, pode ser marcador codominante, pode ser marcador com 2 alelos, pode ter marcador com vários alelos. Como que eu codifico essas informações? Normalmente eu venho aqui nesse gel e vou ver a presença de banda e a ausência de banda, presença e ausência dessa informação, e vou colocar lá, aqui tem a presença, aqui está a ausência. Eu posso colocar como sendo 0 e 1, e eu posso colocar como sendo 0, 1 e 2, eu posso colocar como sendo 4 e 2, 3 e 0, e eu preciso então ter uma codificação. Se fosse na seleção genômica ampla, eu apenas codificaria 0, 1 e 2 e vou ser feliz na minha análise. Na nossa genômica convencional, clássica, como eu vou codificar aqui, passa por um crivo da genética. Porque o número que eu codificar aqui já vai me dar uma informação adicional sobre fase de ligação, né? Então eu já posso saber, conhecendo os genitores, que são homozigotos contrastantes, eu posso já prever sobre fases de aproximação, fases de repulsão, fase cis ou trans. Então a própria codificação desses números que nós vamos aprender, coisa bastante simples, né? Ela vai trazer um conhecimento de genética. Então a planilha aqui que tem um viés de genética muito grande e eu preciso codificar. Vamos supor que é um marcador codominante, não esteja preocupado. Então é 2, 1 e 0, se o indivíduo for, por exemplo, 0 se for a pequena, 1 se for heterozigoto, 2 se for a grande. Então isso aqui, esse indivíduo, 2, para todos os marcadores, ele é aqui B grande, B grande, B grande, B grande. Aqui é heterozigoto, C grande, C pequeno. Aqui é D pequeno, e assim vai. E aqui as características que pode ser do tipo resistência susceptível, 1 ou 0, binária, multicategórica, contínua. Então são as características que nós precisamos então analisar esse conjunto de dados. Então veja que na nossa primeira conversa, até o último dia da nossa conversa, nós vamos estar sempre pensando nessa planilha, que tenha M mais V linhas
e tenha N de indivíduos, colunas, certo? As V características quantitativas são digitadas, codificadas das formas naturais, né? Se for contínua, se for discreta, mas as informações moleculares nós vamos ter que chamar a atenção de como codificá-las. E às vezes depende até do próprio aplicativo computacional. Pois bem, o que nós vamos fazer com esse conjunto de dados? Nós temos então a parte molecular, nós vamos fazer as análises moleculares. Nós temos a parte das características fenotípicas, nós vamos fazer as análises fenotípicas. Na primeira etapa, que a gente vai focar a parte molecular, nós vamos pensar que a gente tem, por exemplo, M marcadores. Mas vamos pensar um por um. O primeiro, o segundo, até o marcador M. Então, eu vou fazer um teste de segregação. Se ele não segregar de acordo com o que o Mendel falou para aquela população, esse marcador não serve. Para análise, ele não presta. Certo? Ele não segrega de forma mendeliana. E ele pode representar qualquer coisa menos genética. E se a minha análise é genética, ele está fora. Posso até manter, justificar, mas às vezes eu preciso descartar aquela informação porque ela não segrega mendeliana. Já aconteceu isso várias vezes, de que o indivíduo tem uma população F2, então o marcador por marcador segrega 3 para 1 para 2 para 1. Ah, mas não está segregado. Então, meu filho, você vai procurar outro lugar para fazer sua análise, porque a minha base teórica, que eu vou, todo o meu raciocínio vai ser construído em cima da genética. Não é simplesmente apertar um botão do computador e pensar que tem um resultado, porque não vai ter. Então nós vamos fazer uma análise de segregação, são basicamente essas 4 etapas. Depois que eu analisar um marcador, né? Se eu tiver 100 marcadores, 100 análises, um por um. Mas se eu tiver 100 marcadores, eu começo a analisar os pares. Combinação de 100, 2 a 2, 100 vezes 99, dividido por 2, para dar 4.000, deve ser 4.950, alguma coisa assim, pares de marcadores. Então eu vou ter uma matriz de distância. Então eu saio da minha cabeça que eu tenho aquela planilha M por N, ou M mais V por N, e agora eu tenho uma planilha M por N, de distância, entre pares. Mas eu não quero inferir sobre pares, eu quero grupo. Então, em cima dessa matriz de distância, eu faço um agrupamento. Então, eu tenho vários marcadores, eu falo que o 1, o 10, o 8, o 20, o 80 estão agrupados. O 40, o 90, o 60 estão agrupados no outro grupo. Então, eu vou fazer grupo de ligação, né? Nós vamos trabalhar com espécies de diploides. Ela tem nas células somáticas, as células 2N, ela tem 2 vezes a ploidia, tem 2X, 2 conjuntos haploides, um que ele recebe do pai e da mãe. Então, vou identificar agora esses grupos e quais são os marcadores. Normalmente, quando a gente faz o grupo, eu sei quais são aqueles que estão no grupo e qual seria a ordem deles. Então, está o marcador 1, o 5, o 9 e o 10. Mas com que ordem ele está? Normalmente o agrupamento já é um ordenamento, mas não é o melhor ordenamento. Então, existem técnicas adicionais de ordenamento. Tá? Então, uma vez que eu tenho agrupamento, eu tenho ordenamento, eu passo então a ter um mapa. O que é o mapa? O mapa, ele identifica quantos grupos de ligação. Então, existe 5, 6, 8. Então, você visualiza os grupos, visualiza as marcas dentro de cada grupo, visualiza o ordenamento dessa marca e visualiza a distância entre a marca 1 com a marca 2, a marca 2 com a 3, a 3 com a 4, assim por diante. Então, esse é um mapa, é uma representação, né, dos grupos, das marcas e as distâncias entre eles. Posteriormente, eu vou fazer uma análise da minha característica quantitativa. Eu quero saber, é importante que ele seja bem mensurado, é importante que eu já tenha ideia da complexidade. Quanto mais informação eu tiver da genética quantitativa dessa característica, mais interessante é essa agregação. Houve uma época em que a gente estava muito motivado, entusiasmado com a parte molecular, que pouco crédito foi dado à parte fenotípica. E hoje nós sabemos que a gente deve ter o maior zelo possível
fazer experimentos bem conduzidos, bem instalados, na observância dos princípios estatísticos da experimentação, de forma a gerar informações que eu possa, então, ser confiável e já me dar pistas sobre a variabilidade, a natureza da variabilidade, se é aditiva, se é dominante, sobre a herdabilidade, tudo aquilo que a genética quantitativa faz de melhor, eu devo investir nessa parte da fenotipagem. E posteriormente eu vou dizer que existe marcas e existe locus controladores das características quantitativas. Então, as marcas, a M1, M2 até M1000, elas foram medidas, né? Elas foram observadas naqueles géis de análise. Elas estão explicitadas. Mas existem outras marcas que controlam essas características, que são os QTLs, que não está explícito aqui. Essa característica 1 é controlada pelo gene Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, tá certo? E ele pode estar próximo a uma marca M1, M2, M3. Então esses locos abstratos que eu imagino, esses putativos, esses prováveis locos, eu preciso então fazer uma análise de QTL. Uma análise de QTL, nós vamos ter que dizer o que é isso aí. Então, quando eu pretendo então dizer, localizar. Existe alguns QTL que controlam a altura de planta? Sim, eu detectei. Então, a fase de detecção é importante. Onde você detectou? Detectei um QTL no grupo ligação 1, um no grupo ligação 8, outro no grupo ligação 3. Então, a análise de QTL ela parte dessa necessidade da detecção. Além da detecção, a análise vai posicionar, tá certo? Da localização. Então, no grupo ligação 1, eu encontrei o QTL1 entre o marcador 8 e o marcador 30. Ele estava ordenado 8 e 30, então está detectado e está localizado. Além da localização, eu tenho que calcular a distância. Está entre o marcador 8 e o 30, mais próximo do 8 ou mais próximo do 30. Então, a localização não só entre marcadores flanqueadores, mas a distância. Isso faz parte da análise QTL. A análise QTL vai também quantificar a importância daquele QTL. Eu identifiquei um QTL no grupo ligação 1, no 2, no 3, no 4. Qual a importância daquele QTL do grupo ligação 1? Importância como? Bom, a característica quantitativa tem variação. Ela varia, tem um componente genético da variação. Aquele QTL explica quanto daquela variação. Se aquela variação é 100, aquele QTL1 explica 20. O QTL2 explica 5%. O QTL3 explica 40%. Então, a importância do QTL para a variação da característica é um assunto de análise de QTL. E o efeito daquele QTL? Os QTLs, eles são genes que atuam de forma diferente. Tem loco que é importante o efeito aditivo. Então, você tem que importar com um alelo, ter 2 alelos ou não ter alelo. A quantidade de alelo é importante. Tem loco que não é bem a quantidade de alelo. Tem, além da quantidade, tem a dominância. Então, você ser heterozigoto, por exemplo, pode ser mais importante que ser homozigoto. Então, não é questão da quantidade, é questão das interações intraaléricas, a dominância. Então, a análise QTL tem que fornecer informação dos efeitos do QTL. Certo? Que pode ser também entre 2 QTL, se tem epistasia, se não tem epistasia. Então, essa palavra análise QTL é uma maneira resumida da gente dizer que estaremos à busca de uma série de informações sobre a característica quantitativa e a sua integração com a parte molecular. Às vezes o camarada achei o QTL. Não é achar o QTL. É achar o QTL, que é detectar, localizar, calcular a distância, calcular a importância, calcular o efeito e colocar a serviço do melhoramento. Então é isso que nós fazemos aqui no nosso curso de genômica. Para isso, então, nós precisamos ter uma série de conhecimento. Bom, então a primeira etapa, o grande objetivo, vamos dizer aqui que nós vamos dividir o nosso curso em 2 objetivos, ou pelo menos 2 fases. A primeira fase, em que o produto final é o mapa, vou sair feliz com o mapa. A segunda fase é associar com característica quantitativa
localizar os CTN no mapa. E aí colocar esses dois conhecimentos a serviço aí do pesquisador, do melhoramento, principalmente para a prática de seleção assistida, que vai ser bastante útil. Então, o que é o mapa? Então, é um modelo abstrato de arranjo linear de grupos de genes ou marcadores. Então, tinha aqueles vários marcadores, então eu fiz um mapa. Eu descobri aqui que tem, com base naquele conjunto, nós vamos imaginar esse conjunto aqui de dados, que poderia ser 8, outro. Então, tem 8 marcadores, por exemplo, né? E aí eu descubro que esses 8 marcadores estão distribuídos em 1, 2, 3, 4, 5 grupos de ligação. Então, eu tenho no mapa uma informação. Quantos grupos foram recuperados? 5. Dentro desse grupo aqui, quais são os marcadores? Tem o 8, tem o 7, tem o 2 e o 5. Então, está aqui agrupado. Está ordenado? Está. Então, é essa ordem aqui. Qual é a distância entre eles? Essa distância entre o marcador 5 ou 2 é 4 unidades, 4 centimol, assim por diante. Então, para eu chegar a esse mapa, eu passei pela fase de teste de segregação, eu estimei a frequência de recombinação, a distância entre pares de marcas, e eu fiz o agrupamento, certo? Para ver quantos grupos teria, e eu fiz então a técnica de ordenamento para saber qual que é a melhor ordem. Aqui eu tenho algo que se confunde, porque a minha característica, vamos supor que a característica de resistência, suscetibilidade, ela é controlada por um único gene. Então, eu posso localizá-la como sendo um marcador, como sendo aquela manifestação da característica, como sendo consequência de um padrão fenotípico de 1 e 0, ou 2, 1 e 0, como sendo também um marcador. Posso até incluir o gene controlador da característica aqui, que indiretamente ele foi observado explicitamente, porque a característica era controlada por um gene, mas a maioria das características que nós pretendemos analisar vão ser controladas por vários genes. São características poligênicas ou oligogênicas. Bom, e por que que isso é valioso? Por que que nós, então, gastamos o nosso tempo, os profissionais de genética e melhoramento estão atrás desse conhecimento? Porque eles têm o pleno conhecimento de que se ele tiver esse conjunto de dados, que tem aqui vários marcadores, tá certo? E aqui a sua característica, que no caso é uma característica especial, monogênica, né? Que o loco Q que controla ela, né? Só para fins ilustrativos, que daria então plantas resistentes e a planta susceptível com fungo. Por que que nós queremos essa informação? Bom, nós queremos essa informação porque o que o melhorista tem até hoje, tá certo? É o trabalho da fenotipagem. Ele vai lá, inocula, gasta tempo, gasta seu dinheiro, e ele tem essa informação preciosa de quem era susceptível e quem era resistente. Ele sabe que, sendo uma população F2, isso é da genética, a genética garante isso. E se a característica ela é controlada por um gene, e sob a forma dominante, o A traço da resistente e o susceptível é a pequeno, então ele já sabe que se ele mandar para campo, por exemplo, 44 indivíduos, o Mendel, já em 1866, já diz para ele, olha, você vai encontrar 1/4 de plantas susceptíveis e 3/4 resistentes. Esse é o mecanismo de herança de uma população F2. Então ele vai ter trabalho para encontrar as plantas resistentes. Tá certo? Então tem um trabalho, ainda tem outro aspecto que tem que ser considerado. Quantas plantas resistentes ele tem a expectativa? 3/4. Então se eu tenho 44 plantas, 1/4, ou seja, 25% dessas plantas, eu vou cultivar, vou fazer o teste e vou jogar fora, que eu não quero aproveitar a planta susceptível. Então, eu sei que 25% é perda de tempo. Se gastar tempo, dinheiro, eu sei que 25%, certo? É o trabalho e é prejuízo. Mas digamos que eu tivesse aqui um marcador.
em que rapidamente, na condição de plântula, ou uma semana após germinação, eu passasse esses marcadores e descobrisse que eu não preciso testar e inocular os indivíduos. Eu vou perceber que, por exemplo, esse marcador 6, o susceptível não tem a banda. Os resistentes têm a banda. Susceptível não tem. Poxa vida, é algo bacana. Em vez de eu ir inocular para ver a reação da planta, eu vou genotipar e eu vou predizer. Eu tenho aqui um preditor. Né? A gente trabalha com predição, o nosso preditor é tracinho, ausência do tracinho, presença do tracinho. Já é um preditor da tolerância. Então, eu posso genotipar, só ficar com os azuis e já descartar aquelas plantas que eu sei que a predição vai dizer que ela é susceptível. Então, vou gastar meu tempo, meu dinheiro em plantas com presença de marcas, porque elas possivelmente manifestarão resistência. Então, essa que é a busca de uma marca para que a gente chama de seleção auxiliar, seleção assistida pelo marcador molecular, o MAS, né? É seleção assistida por marcador, né? Não é seleção genômica ampla, é a seleção assistida por marcador. Identifiquei um marcador que permite, então, dizer se as plantas são resistentes ou não. Então, se eu pegar o marcador 6, ao invés de eu mandar 44 plantas, eu vou certificar quem tem a presença da banda, eu vou mandar para campo não 44 plantas, mas 31 plantas. Das 31 plantas, eu vou julgar 25% fora? Não. Vai existir uma possibilidade de aparecer uma susceptível. Por que tem a possibilidade? Porque não existe uma correlação igual a 1. Por que não existe? Por causa do fenômeno, que chama fenômeno da permuta. Existe permuta. O gene que deve estar localizado no mesmo grupo de ligação do marcador M6, mas um não está em cima do outro, não anda coladinho. Quando tem a marca, resistente. Quando não tem a marca, susceptível. Ele anda um pouco distante. E aí a permuta desfaz essa associação. Desfaz quanto? Desfaz pouco, tá certo? A ponto de que se eu mandar 31, eu perco 1. Mas isso aqui é desvantajoso? Não, porque a tecnologia que você tinha era mandar 44 e perder 11. Eu estou te dando a tecnologia que você manda 31 e perde 1. Então é muito mais eficiente, você não vai gastar tempo e dinheiro, você vai gastar tempo e dinheiro no processo da genotipagem. Mas a fenotipagem, que muitas vezes também é bastante cara e requer um profissional competente para saber se é resistente ou susceptível, isso é econômico. Então nós estamos à procura desse marcador. Eu preciso fazer então um mapeamento. No mapeamento existiria, aqui eu estou fazendo uma análise visual de 8 marcadores. Às vezes eu tenho 1000. Qual seria o mais interessante? Então eu vou fazer aqui um mapa envolvendo 1000. O Q1 está junto no meu grupo próximo e vizinho do M6. E posso até prever a distância e, consequentemente, a chance de recombinação, a falha. Ou seja, pegando indivíduo com a marca, eu tenho aqui resistente, mas posso ter esse indivíduo aqui susceptível. Por quê? Pela recombinação. Qual que é a chance de recombinação? 4%. Não é 25%. Quanto mais próximo tiver o marcador do locus de interesse, melhor vai ser a minha inclusão e interpretação. Então veja que vocês vão aprender sobre genômica, porque vocês vão ter como resultado a identificação de marcas auxiliares que vão ser muito úteis no processo de seleção. Então, ao invés de mandar 11 plantas, perder 11 plantas, você está perdendo uma planta em 31. Em vez de você perder 25%, você está perdendo 3,2%. Pois bem, mas isso me dá a ideia de que vocês deveriam estar nesse curso apenas aprendendo sobre marcas simples. Uma marca, uma característica. Analisa uma por uma e chega a essa conclusão e parece que é uma tarefa simples. Mas o melhorista não está satisfeito com essa informação. Nós aqui, nós não estamos tentando, é muito pouco essa informação de uma marca associada com o gene.
nós preferimos que eu tenha duas marcas associadas com o gene, e não duas marcas quaisquer, duas marcas que flanqueiam, duas marcas que encurralam o gene de interesse. Por que isso? Basta a gente fazer a seguinte pergunta para vocês, uma reflexão. Digamos que o melhorista 1 tenha um loco de interesse Q e uma marca, e essa marca está distante 4 centimorgos. Depois nós vamos detalhar essas medidas de distância. E digamos que um pesquisador 2, ao invés de ter uma marca, ele tem duas marcas. E ele sabe o mapa. O que é mapa? Mapa é o conhecimento do ordenamento dessas marcas e disposição no grupo de ligação. E essas duas marcas estão flanqueando o meu loco de interesse a 10 centimorgos. Então vem a pergunta, o que é melhor para o melhorista em termos de êxito do seu programa de seleção assistida? Ter uma marca a 4 centimorgos ou ter duas marcas, uma direita a 10 centimorgos e uma esquerda a 10 centimorgos. Esse conceito de direita e esquerda não é muito válido no cromossomo. Uma de um lado, outra do outro. Qual que é a melhor opção? Então, a questão é o insucesso. O insucesso vai depender da perda, ou seja, você quer pegar a marca, a ocorrência, o M grande, e ter o Q grande. O insucesso é você pegar o M grande e perder o Q grande por recombinação. Então isso ocorre? Ocorre. Essa distância é 4, existem duas classes recombinantes, 2% para cada um, então a taxa de insucesso seria de 4%. Então veja que se eu disser para o melhorista que eu descobri uma marca a 4 centimorgos, ele vai usar essa marca e terá um insucesso de 4%. Se o meu trabalho disser para o melhorista que eu tenho duas marcas, uma de um lado, outra do outro lado, flanqueando o QTL, vai ter um insucesso. Esse insucesso ele vai estar condicionado ao fator da permuta. Só que nesse caso é o fator da permuta dupla, ou seja, a permuta numa região entre a marca M e o loco Q e entre o loco Q e a marca N. Então seria uma permuta dupla. Eu posso ter o Q grande com M grande e N grande, mas posso ter um M grande e N grande e perder o Q grande, ter o Q pequeno. Para isso, a gente vai aprender nesse curso sobre esses cálculos, a gente vai ver que essa chance, por ser permuta dupla, imaginar aqui uma medida biológica de interferência ou coincidência, nós vamos ver que aqui que a taxa de erro é de menos de 1%, 0,61%. Então a conclusão é que a informação de duas marcas flanqueando é melhor do que uma marca associada ao QTL. Então, aqueles estudos baseados em marcas simples vão prover uma informação que vai ser útil. Aqueles estudos baseados em mapa, onde você sabe a organização, a localização, quem é que flanqueia esses marcadores, ele vai ser então muito mais útil, porque o seu insucesso vai depender de permuta dupla, e permuta dupla é um evento raro. Então essa que é a nossa ideia da busca pelo mapeamento. Então nós vamos aprender nesse curso a fazer mapa. Então nós vamos ter um banco de dados como esse, e nós vamos codificar, nesse caso aqui é um marcador dominante, e ao invés de eu codificar, não tem as três classes, para eu codificar em 0, 1 e 2, vou codificar como sendo 4 e 2, então recodifico a parte molecular e aqui a parte quantitativa. Para eu fazer então esse mapa que eu tanto desejo, eu vou fazer primeiro o teste de segregação. Vou analisar primeiro esse marcador 1. Então, ele tem presença de banda, ausência de banda. Podia codificar como sendo 1 e 0. Vou codificar por 4 e 2. Depois nós vamos explicar aqui uma exigência do software. Então, vou analisar essa marca 1.
ela segrega de acordo com o que o Mendel falou para a população F2, ela segrega de acordo com o que a genética diz para a população de reto cruzamento, e assim vai. Então eu preciso avaliar o teste de segregação, né? Então eu vou contar aqui, eu tenho 44 indivíduos e percebo que eu tenho 31 indivíduos com a presença, com padrão 4, e 13 com padrão 2. Então veja que aqui é a parte estatística, nós vamos ter que aprender um teste Q quadrado, e eu vou dizer sim, tá certo? Essa marca segrega de forma 3:1. Então eu vou fazer não só essa análise para esse marcador, que a ocorrência é 31:13, mas vou fazer essa análise para todos os marcadores, inclusive para esse próprio gene que é uma característica monogênica representada pelo esse gene Q. Então, eu estou confortável em prosseguir a minha análise, porque todas essas marcas segregam de acordo com o que a gente espera na genética mendeliana. Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha, né, uma outra população aqui, a população de reto cruzamento. Eu vou contar aqui quantos indivíduos tem. Aqui na população de reto cruzamento, o esperado é 3:1. Aí é o conhecimento genético, que o esperado é 1:1. Então vou testar, testei o marcador 1, marcador 2, até o marcador 8. Então eu vou chegar à conclusão aqui que todos os marcadores segregam, por exemplo, 3:1. Nós vamos ter uma discussão posteriormente sobre isso aí, sobre o nível individual, o nível conjunto, proteção von Ferroni, taxa de falsas descobertas. Tudo isso a gente vai trazer à tona com abordagem estatística. A gente percebe aqui que se eu fizesse um teste individual, o p-valor associado ao marcador 7, ele foi abaixo de 5%. Eu vou suspeitar, então, que ele não esteja segregando a proporção 1:1. E vai ter que explicar se é uma distorção de segregação, uma letalidade, né? Então eu preciso aprofundar sobre essas exceções. Bom, eu tenho que saber muita coisa. Veja que esse teste de segregação ele vai demandar conhecimentos seus sobre o tipo de população, o tipo de segregação, são várias, sobre o teste estatístico, teste quadrado, sobre o teste múltiplo. Se você vai fazer teste individual, vai ter que usar a proteção do Ferroni, se você vai ter que usar essa teoria de falsa descoberta. Então tudo isso aqui a gente vai aprender. Pode ser que exista distorção de segregação em função de dados perdidos, né? Isso acontece, que a genotipagem pode ser complicada, então eu preciso estar atento nessa fase de segregação. Posteriormente, nós vamos convidar vocês a fazer análise de pares de locos, né? Então eu vou analisar o loco 1 com 2, o marcador 1 com 2, o marcador 1 com 3, o marcador 2 com 3. Então eu vou fazer essa análise para que obtenha então uma matriz de distância. Qual que é a distância entre o marcador 1 com 2, do 1 com 3? Tem essa parte aqui de cima, que seriam a distância entre pares de marcas. E a parte de cima, o valor de distância acima da diagonal, e o valor de LOD, que é uma estatística que a gente vai apresentar aqui, na parte de baixo da diagonal, né? Então nós precisamos obter essas distâncias. Como é que nós obtemos distância? Distância é uma incógnita, né? É um valor que é a ser estimado a partir de um conjunto de informações. Eu tenho um cruzamento entre pares, existem várias possibilidades de cruzamento, posso pensar no gene A com B, posso pensar do gene A com C, né? Então existem configurações diferentes e tem então expectativas genéticas. Se fosse a população F2, eu tenho a expectativa do esperado. Se for ligado, alguns conceitos de genética terão que ser incorporados, como a fase de ligação, se está em aproximação, se está em repulsão. Então, veja que eu preciso, nessa tabela, ter um conhecimento de genética, que é o conhecimento de fase de ligação. E preciso ter um conhecimento estatístico. Eu tenho uma incógnita e tenho 4 informações. Como estimar R?
a partir de 4 informações. Nada melhor do que usar um método que é o método máximo de semelhança, onde eu encontro a estimativa de parâmetro, que melhor explica todos esses resultados. Então, eu posso ter testes, por exemplo, analisar o marcador 1 e 2. Eu esperava que ele segregava 9331. Posso fazer um teste aqui quadrado. Ele segrega 9331? Sim, segrega. Então, se eu contar quantos 44, quanto 42, sim, segrega, e posso ter a conclusão de que eles não são ligados. É uma conclusão qualitativa. Então, não são ligados, são independentes. Esse marcador 2 e 5, eu posso fazer a mesma análise qualitativa, com o meu teste aqui quadrado, e chegar à conclusão, sim, são ligados. Mas essa informação qualitativa, que são ligados, remete a uma outra pergunta, que é a pergunta de qual distância tem esses genes. Então, não é o fato de estar ligado ou não estar ligado. Se estiver ligado, a gente teria que calcular a distância. Então, existe outra forma de responder essa questão. Eu poderia calcular a distância. Então, tornaria a resposta, ao invés de ser qualitativa, quantitativa. Qual a distância entre dois genes? 10 centimógrafos, 15 centimógrafos, 50 centimógrafos. E a teoria, aí vem a teoria genética, que diz que qualquer marca ligada a 50 centimógrafos, ela funciona como se fosse não ligada. Então, eu posso ter uma resposta quantitativa, de cálculo de distância, que me leva à conclusão qualitativa. O teste qualitativo de Q quadrado, ligado ou não ligado, independente ou não independente, não me leva à informação da distância. Mas o cálculo da distância me permite dizer que está ligado ou não ligado. Qualquer valor diferente de 50 é ligado. Qualquer valor igual a 50 é ligado, é independente, é não ligado. Então, eu posso ter um conjunto de resultados e posso calcular, então, o valor de R. Se o R for igual a 50, 0,5, 50 centimógrafos, meio, eu vou dizer que ele não é ligado. E se ele for diferente, por exemplo, se ele for igual a 9,54 centimógrafos, ele é ligado. Bom, mas é 50 mesmo? Será que não pode ser 48, 47, 30? Então nós precisamos ver esse critério. Eu preciso, então, aprender a calcular essa distância. Nós vamos gastar um certo tempo aqui aprendendo sobre o método máximo de verossimilhança. O método máximo de verossimilhança é um método de estimação, que requer o conhecimento da função de distribuição. Função de probabilidade ou função de densidade, se for contínua. Então, nesse caso, eu sei que essa ocorrência dessas bandas aqui vai ser uma distribuição multinomial. Então, veja que a gente vai ter que aprender sobre estatística para estimar essa informação genética útil. Eu posso imaginar, existem métodos simples, existe método que pressupõe que não são ligados, existe método da máxima verossimilhança, existem outros métodos mais simples, que às vezes dão uma estimativa mais grosseira, mas que possa ser utilizada. Por isso que nós, então, usamos uma estatística auxiliar, que é a estatística LOD, que é a probabilidade de estar ligado, dividido pela probabilidade de ser independente. Então, essa razão, o logaritmo decimal vai ser igual ao valor de LOD. Então, nós podemos aprimorar o nosso critério, dizendo que duas marcas estão ligadas quando? Quando o valor de distância for maior que um determinado valor. Ao invés de ser 50, posso colocar 30. Toda marca acima, cuja a ligação for abaixo de 30 centimógrafos, está ligada. E posso acrescentar uma outra informação. Toda vez que a probabilidade de estar ligado é maior do que a probabilidade de não estar ligado mais de 1000 vezes, declara-se ligado. Isso é um critério utilizado principalmente na área médica. Significa que eu estou adotando um LOD igual a 3. Porque se for 1000, o LOD é o logaritmo decimal de 1000 é igual a 3. Então, para eu definir se as marcas estão ligadas, eu tenho aqui o método, os métodos de estimação,
posso ter aqui o método está ligado ou não está ligado, e posso obter pelo método da máxima verossimilhança, que nós vamos estudar durante esse curso. E aí tem um valor de probabilidade se eu pensar que são independentes, um valor de probabilidade se eu pensar que são ligados a 12 centimórgão. 12 centimórgão significa que eu tenho convicção que estão ligados? Sim, está, porque a probabilidade está ligada dividida pela probabilidade independente deu um LOD de 9,93. Então essa probabilidade está nesse valor aqui de ser maior e eu tenho uma certa confiança. Então essa é uma estratégia que a gente vai ter que aprender dentro do genoma. Então nós imaginamos, nós precisamos declarar que 2 genes estão ligados ou não. Existe uma fórmula, se for sim ou não, recomendo você fazer um teste quadrado sob a hipótese de segregação genética mais apropriada. Então é um teste qualitativo. Existe um teste quantitativo. Calcule a distância. Se essa distância for baixa, você adota um critério. E isso é que nós vamos ter que fazer. Abaixo de 30 está ligado. E acima de 30 não está ligado. Mas digamos que eu tenha calculado a distância entre 2 genes e deu 30 centimórgão, ou 29 centimórgão. Então vou dizer que está ligado, né? Porque deu abaixo de 30, está ligado. Mas digamos que o meu experimento foi feito com apenas 10 indivíduos. Existe outro experimento que deu 29, mas foi feito com 1000 indivíduos. Será que esse valor de 29 tem tanta credibilidade assim numa população tão pequena? Então, por isso que nós recorremos também ao LOD, que o LOD é sensível ao tamanho de amostra. O LOD não atinge 3 se o tamanho da amostra não for conveniente. Então, se eu pergunto, é 29, tá ligado? Sim. Mas quanto é que é o LOD? Está acima de 3? Não. Então, para definir que está ligado, eu adotaria 2 critérios quantitativos. Essa é a maneira de se declarar ligação fatorial que nós vamos aprender no nosso curso. Então, se eu tiver várias marcas, eu tenho que fazer a combinação dos pares, marcar 1, 2. Eu posso fazer um teste qualitativo pelo teste quadrado. Pela probabilidade associada pelo p-valor, eu posso ter uma resposta não ligado ou ligado, qualitativo. Eu posso calcular a distância. Tem vários métodos de calcular a distância. Pelo método da máxima verossimilhança, pela frequência do homozigoto recessivo. Esse método da máxima verossimilhança é mais confiável. Então existe aqui um critério duplo. A distância e o LOD. Então 42 é maior do que 50, maior do que 30, não está ligado. Então vamos ver aqui. Esse 29 é menor do que 30, estaria ligado. Mas o LOD é menor do que 3, não ligado. Esse aqui, 17, a distância é menor que 30, ligado. LOD maior que 3, ligado. Então, é uma maneira quantitativa de definir a ligação fatorial, que é a etapa fundamental no nosso mapeamento genético. Então, o estabelecimento do grupo de ligação, a gente então, define por meio desses 2 critérios. Se você for usar um programa de computador, ele vai te perguntar qual seriam os valores que você quer adotar. O default é dizer que 2 marcas estão ligadas por valor da porcentagem de recombinação, que representa a distância, maior o valor for 30 centimórgão, ou 30% de recombinação. E o valor do LOD mínimo ser igual a 3. E aí sim você declara que estaria ligado. E você então reconhece esses grupos de ligação. Então, você passa a ter uma matriz de distância, envolvendo todas as marcas, inclusive o loco de interesse, e você agora tem na parte de cima da diagonal os valores das distâncias e a parte de baixo da diagonal os valores do LOD. Então você precisa, nessa matriz, agrupar. Como é que você agrupa? Você vai nessa matriz e identifica a menor distância. É 4,65
envolvendo o marcador 2 e o marcador 7. Então, entre o marcador 2 e 7, a distância é 4,65. E o LOD, se a gente for aqui na parte de baixo da diagonal, entre o 2 e o 7 é 7,34. Então, esses dois marcadores, o LOD sendo maior que 3, declara que está ligado. Aí, para eu agrupar novamente, eu vou questionar qual seria o marcador mais próximo na extremidade. Tanto na extremidade do 2 quanto na extremidade do 7. Nesse caso aqui, um conjunto de dados muito pequeno, identificou-se o mesmo. O 5 é o vizinho mais próximo do 2 e o mais próximo do 7. Mas veja que a menor distância está do 5 em relação ao 2. Então é melhor manter o 5 antes do 2. Então você passa a ter como vizinho extremos os 5 e 7. O que está mais próximo é o Q1 ou 8. A melhor opção é colocar o Q1, porque a distância é 9,9. Nós vamos sempre pela SAF, a melhor soma dessas distâncias. E está ligado sim, porque o LOD é maior do que 3. Então eu vou construindo o meu agrupamento até chegar ao final, onde eu possa, aqui está ligado, porque é menor que 30, mas o LOD não atingiu 3. Aqui também é menor que 30, o LOD, então o grupo fica sendo Q1, 5, 2, 7 e 8. Esse é o agrupamento, e eu preciso ver qual que seria o melhor ordenamento, se é Q1, 5, 2, 7 e 8. Então ele vai fazer aqui o método da SAF, que nós vamos também aprender no nosso curso, e aí então sair do melhor ordenamento, do agrupamento para o melhor ordenamento. Certo? Eu posso investigar que, às vezes, é interessante eu fazer mudanças, ou às vezes o próprio agrupamento, ele me dá o ordenamento ótimo final, né? Então, usando esse método aqui. E, por fim, eu chego, então, ao meu produto final, né? Aquilo que eu gostaria de ter. A partir daqueles conjuntos de dados, eu consegui fazer um teste de segregação, eu observei as particularidades desse teste de segregação, eu consegui fazer análise qualitativa e quantitativa entre pares de marcas, eu consegui gerar uma matriz de distância e com seus respectivos LOD de 2 a 2 marcas. Posteriormente eu implementei um algoritmo de agrupamento. Posteriormente eu fiz o acabamento questionando se o agrupamento era o melhor ordenamento. E eu tenho então o meu mapa genético. O mapa genético me informa quantos grupos eu consigo perceber naquela planilha de dados, quantos marcadores tem cada grupo e qual que é a ordem, o melhor ordenamento dessas marcas. Esse mapa genético, por si só, já pode ser importante para o melhorista. Como eu incluí aqui uma característica quantitativa, ele está me informando que esse marcador 5 aqui é um marcador que está próximo. Infelizmente, nesse mapa, eu não consegui flanquear o loco Q. Seria interessante, por exemplo, se o loco Q tivesse entre M2 e M7, eu teria um marcador à direita ou à esquerda, digamos assim, do loco de interesse. Seria uma informação mais valiosa, mas essa informação já é uma informação relevante e eu vou colocar isso a serviço do melhoramento. Não é uma tarefa simples e é o que nós pretendemos absorver em termos de informação ao longo dessa nossa conversa. Então nós vamos aprender muito de genética mendeliana, muito de permuta que está envolvido lá na citogenética, muito de marcadores, porque nós temos um marcador dominante, codominante, muito de populações, porque nós vamos trabalhar com várias populações, F2, retrocruzamento, rio, duplo haploide, e nós vamos aprender de uso na prática de seleção do melhoramento com a característica quantitativa. Com a característica quantitativa normalmente poligênica. Para tudo isso, as informações de estatística não serão negligenciadas. Né? Distribuições, testes apropriados, método de estimação, tudo vai estar envolvido. Esse
nossa primeira conversa, ela é relativamente densa, porque a gente acaba falando uma série de detalhes, mas eu convido a vocês nos próximos videoaulas, nos próximos capítulos, nós vamos destrinchar esse assunto que acabou de ser apresentado em 10 capítulos, né? Pormenorizar essas informações em 10 capítulos somente para populações endogâmicas, depois mais 3 capítulos para populações exogâmicas e depois mais um capítulo final de associação com seleção genômica ampla. Então nós temos aqui, ao todo, 14 capítulos adicionais para essa. Se ficou aqui alguma dúvida, certamente que ficou sobre as técnicas, sobre as particularidades, a gente então vai pormenorizar. O importante é que fica aqui o sentimento da nossa tarefa, do que nós pretendemos fazer, do tipo de conhecimento que a gente pretende adquirir e a utilidade da informação adquirida para os propósitos do melhoramento. Sejam todos bem-vindos à Estatística Genômica e muito obrigado pela atenção.